Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de português, tá certo? Bem mais interessante. Assim. Então vamos lá. Eu quero convidar vocês, cada um de vocês, coloque num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Ok, meus amores? Professora, por que vai ser bem mais interessante? Eu quero que cada um de vocês interajam lá no nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos fazer um paralelo desse texto com o texto que nós estudamos na semana passada, tá certo? E vamos interagir como professora. Nós vamos conversar lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu quero que cada um de vocês envie um áudio fazendo um paralelo entre esses dois textos. O que um texto tem de diferente do outro? Qual é a tipologia do primeiro texto, da primeira leitura, e desse texto que nós vamos ler hoje? Vamos ler e já vamos fazer a correção, porque ele foi proposta de atividade na nossa última aula de português. Então, hoje, na correção da nossa atividade, nós também iremos dialogar sobre esse texto. Tudo bem, meus amores? Eu achei o título maravilhoso. Vocês querem saber da opinião de cada um de vocês. Então, vamos lá. Por favor, coloque a data da nossa aula. Vamos começar? Na leitura 1, vimos que o mito traz uma explicação sobre alguns fenômenos, por meio de uma narrativa, um texto fictício. O texto que você vai ler a seguir também explica um fenômeno, mas com base em pesquisa científica. Olha só o primeiro paralelo entre esses textos. Um traz uma narração fictícia e o outro traz a exposição de opinião fundamentada em pesquisa científica. Daí o nome do texto, de divulgação científica. É um gênero que tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Observe o título do texto e responda: o que te faz rir? Ora, mais uma coisa, vamos lá, eu quero saber de vocês, o que faz você rir? Muitas coisas me faz rir, por exemplo. Deixa eu falar, a brincadeira de uma criança, a inocência, não é? De uma criança e tantas outras coisas. Me faz rir também o bem-estar, de estar com as pessoas que a gente ama, de estar com os nossos familiares. Então, quando eu estou no interior, na casa do meu pai, isso me dá uma alegria muito grande, me dá uma satisfação muito grande. Então, isso me faz feliz, me faz sorrir, certo? Também nós rimos por outras coisas, quando ouvimos uma piada interessante, para quem gosta, né? E tantas outras coisas que nos faz rir. E aí eu quero saber de você, o que faz você rir? Leia o texto e descubra a resposta para essa intrigante questão. Olha o texto, como eu falei, o título já é muito interessante. Por que rimos? Você já deu uma risadinha hoje? Aposto que sim. Todos nós rimos ou sorrimos várias vezes ao dia para cumprimentar alguém ou fazer ou ouvir alguma gracinha ou quando estamos brincando com um amigo. Esses exemplos mostram que o nosso riso ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, em momentos de felicidade, prazer e brincadeira. Ora, nós temos algo assim a ressaltar nesse texto, né? Que o riso ele ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, o riso ele é fruto da convivência de pessoas. As pessoas não são uma ilha, nós precisamos uns dos outros, seja da família, seja dos amigos, dos colegas, mas nós precisamos interagir com o outro. E aí nós vamos desenvolver várias capacidades, não é? Como diz uma colega, várias competências. Respeitar o outro, compreender o outro, entender o outro e respeitar o outro mesmo com as suas diferenças. É muito interessante. O relacionamento, a situação de alegria e de felicidade, elas nascem no convívio social com as pessoas. Isso é muito interessante, não é? Eu não vou ler o texto na íntegra, pois nós iremos fazer apenas a correção da atividade. Mas é interessante que vocês leiam o texto na íntegra novamente, para que você possa responder, fazer os paralelos que estou pedindo a vocês como atividade oral,
tá certo? Essa atividade de você fazer os paralelos, você irá responder ela através de áudio lá no nosso grupo de WhatsApp. Olha só, eu tenho pedido bastante para que vocês interajam e não estou vendo ainda o resultado dessa interação. Mas essa semana, com certeza, eu quero saber os resultados dessa interação, dessa compreensão de vocês. O que faz cada um de vocês rir? Me digam lá, certo? Vamos para a atividade? Ah, sim, vamos sim. O nosso texto é um texto longo que exige de nós bastante atenção. Por quê? Porque ele traz expressões, ele traz palavras que nós não temos o hábito de ler, por exemplo. Até por conta da tipologia, que é um texto, é um artigo de divulgação científica. Então, nós não temos o hábito desse tipo de leitura, certo? Que sensação você sente quando ri ou sorri? A gente percebe que os músculos do nosso rosto, né, eles ficam, vamos dizer, contrai ou não contrai, ou fica melhor. Parece que faz muito bem até para a pele, não é? Qual a informação apresentada pelo artigo de divulgação científica? Vou repetir a pergunta. Qual informação apresentada pelo artigo de divulgação científica Por que Rimo você achou mais interessante e por quê? O texto nos apresenta várias situações baseadas em pesquisa. E aí ele está perguntando o que você achou de interessante e por que você achou interessante, tá certo? Essa atividade vocês irão fazer ela de maneira oral, vão responder essas duas questões e enviar para o grupo, tá certo? Então, eu estou esperando. Vamos lá para a interpretação escrita. Qual é a ideia central desse texto? Apresentar informações científicas que justificam por que rimos. Olha só, o título do texto é uma pergunta. Em sua opinião, esse título desperta a curiosidade do leitor? Por quê? Na minha opinião, sim, ele desperta. Você já inicia um texto tendo uma pergunta para responder. Então, isso já me chama bastante atenção. Ah, sim, é sugestão de resposta, tá? Sim, pois ao fazer uma pergunta, logo no título, a autora desperta a curiosidade do leitor em ler o texto para obter a resposta. Terceiro, a autora inicia o texto com outra pergunta. Você já deu uma risadinha hoje? E apresenta no primeiro parágrafo, 3 situações em que sorrimos em nosso cotidiano. Localize-a e sublinha. Você vai lá no texto e vai sublinhar essas 3 situações que são colocadas lá no início do texto, no primeiro parágrafo. O que são as situações sociais, segundo o texto? Momentos de felicidade, prazer e brincadeira. Todos esses momentos de felicidade, prazer e brincadeira está dentro do convívio social, do relacionamento com as outras pessoas. Afinal de contas, nós não somos uma ilha, né? Precisamos uns dos outros. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação. O riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém e sorrimos ao pedirmos desculpa. 6. Numere os itens a seguir de 2 a 6, identificando qual parágrafo do desenvolvimento do texto corresponde a cada uma das ideias abaixo. O riso não é só uma manifestação de alegria. 2. A função de comunicação do riso nos seres humanos. 5. O riso dos animais. 4. A função dos risos nos bebês e nas crianças. 3. O senso de humor é exclusivo do ser humano. 6. Sétima questão. De acordo com o texto Por que Rimos, nós rimos desde bebês. Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmativa? Situação por estar bem alimentado, não sentir dor, para responder à expressão alegre de nossos pais e ao brincar. Oitava questão. Quais são os animais citados no texto que também brincam para se relacionar? Os macacos, os cachorros e os ratos. De acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano? Que mensagem geralmente transmitimos com o riso? A comunicação, né? O riso, na verdade, ele é
o início ou parte de uma comunicação. Por isso é que ele se desenvolve dentro das condições sociais, onde estamos com outras pessoas. A mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizade, que ficamos felizes e gostaríamos de fazê-las felizes. É essa a mensagem. Então vamos lá. 10ª questão. Qual é o tipo de riso exclusivo do ser humano? O riso relacionado ao senso de humor, por exemplo, quando rimos de uma piada. Esse é exclusivo do ser humano. 11ª. No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular: rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, os cientistas concordam com esse ditado? Explique. Sim, pois o riso produz sensações de prazer e bem-estar, diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo e relaxa os músculos. Além disso, crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços ficam internadas menos tempo que as outras. 12ª. Quem é a autora desse texto? Ela é uma pessoa comum ou uma especialista no assunto? Explique. A autora é Silvia Helena Cardoso. Ela é uma especialista, pois faz parte do Núcleo de Informática e Biomédica da Universidade Estadual de Campinas. 13ª. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto. Por que rimos? A linguagem é formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade. 14ª. Onde esse texto de divulgação científica foi publicado? No livro intitulado O Livro dos Porquês. 15ª. Assinale em que outros suportes Vou repetir. Assinale em que outros suportes um texto de divulgação científica também pode ser publicado. Numa revista especializada, nos jornais e na internet. Então vamos lá para o conceito. O texto de divulgação científica tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Então, essa foi a nossa aula de português, onde nós tratamos de um texto de divulgação científica que traz uma pergunta como título e que vai, ao longo do texto, vai responder essa pergunta. Eu amei o texto, gostei muito e eu quero saber da opinião de vocês, tá certo? Vocês gostaram do texto? Gostaram? Por que gostaram? O que chamou a atenção de cada um de vocês? Então, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas lá no nosso roteiro. Tá certo, turma? Tenhamos todos um ótimo dia e felicidades! Vamos lá, vamos fazer as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!